Abra sua Bíblia em Atos 9. Atos 9. Atos 9, do 1 ao 19. Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. Eu estou com uma versão diferente. Estou usando a versão NVI. Então, abra sua Bíblia comigo. Atos 9, do 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve ele cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Até aí. Amém? Oremos. Senhor, mais uma vez nós lemos a Tua Palavra, e mais uma vez nós somos desafiados por ela. E que a Tua Palavra, que é sempre boa, sempre perfeita, e a Tua Palavra que é inspirada pelo Senhor, e a Tua Palavra que chega até nós pela ação do Teu Espírito Santo, surta os efeitos necessários na nossa vida, Pai. Nos renovando, nos alimentando, nos fortalecendo, nos guiando, nos amparando. Pai, que os desafios propostos aqui não sejam penosos a nós, mas sejam desafios trazidos pela Tua própria pessoa até nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, sem mais delongas, o tema, o título da nossa pregação é o seguinte: conversão, trem bom de Deus. Bem assim, bem simples. Conversão, trem bom de Deus. Bem mineirinho para nós, tá? E aqui há alguns pressupostos para mim e para você. Primeiro pressuposto: só há conversão quando Deus age, quando Deus trabalha, quando Deus opera. Segundo pressuposto: a conversão vem diretamente de Deus,
que é perfeito, que é completo, que é verdadeiro, que é real para as nossas vidas. Terceiro pressuposto: só precisa ser salvo quem estava perdido, e nós estávamos perdidos e fomos salvos por Ele. Então, quando nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de uma mudança de vida. A ideia de conversão dá esse sentido de uma mudança de direcionamento. Então, quando nós falamos aqui de conversão, nós estamos falando de uma ação de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, que nos leva a uma mudança significativa, plausível, verdadeira, e que as pessoas veem e percebem. Obviamente, a conversão é um dos elementos nos pactos da graça. Quando eu estou falando de conversão, eu estou falando de um elemento, e que no mínimo 2 outros elementos ocorrem anteriormente à conversão. E um deles é a justificação, que é o fato de nós sermos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. E uma segunda coisa que acontece antes da conversão, que é a regeneração, que é o fato de que nós estávamos mortos, e Ele nos ressuscita e nos habilita para a conversão. Então, tudo aquilo que nós estamos falando aqui é uma ação dada por Deus para a nossa vida e para a nossa história. Amém? Amém. Dito tudo isso, a gente já podia ir embora, porque provavelmente você já percebeu que esse texto é o texto da conversão de Saulo. Ele foi convertido, e ele foi convertido pelo Senhor. E se nós pudéssemos separar em alguns pontos, o primeiro ponto que eu quero falar, anunciar aqui, proclamar aqui hoje, é o seguinte: a conversão é bela. A conversão é bela. E eu quero fazer uma paráfrase do filme A Vida é Bela. Vocês lembram desse filme? É um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus são levados para os campos de concentração, e uma família judia é levada, e é levado o filho, o pai, a mãe, e eles são separados, eles ficam em setores diferentes. E o pai, sempre que vê o filho, faz com que o filho pense, sonhe, que aquele lugar é um local de colônia de férias. E daí ele faz de tudo para isso, né? E daí ele faz com que o filho enxergue beleza em meio ao caos. Quando eu estou falando que a conversão é bela, eu quero dizer que nós estávamos no meio de um caos, e Deus nos retirou desse caos, e mudou a nossa vida, e mudou a nossa história, e isso é belo. Isso é belo, isso é bonito. Nós temos que olhar para a história que está na Escritura, e enxergar na Escritura beleza. Olhar para isso e entender que isso é bonito, que isso é pleno, que isso é maravilhoso, porque constantemente o mundo e o caos que há no mundo faz com que nós enxerguemos somente as coisas feias à nossa volta. Nós já oramos aqui nesse culto por 2 situações que são feias à nossa volta: o que aconteceu em Brumadinho, a barragem se romper, e o que tem acontecido em Fortaleza, Ceará, que também é algo feio. Só que se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o sério risco de somente observarmos as coisas feias dessa vida, e não mais olharmos coisas belas. E é interessante como nós olhamos para as coisas e achamos elas bonitas, belas, geralmente distante das coisas de Deus. Só que tudo, absolutamente tudo que há de belo nesse mundo veio das mãos de Deus. Daí você vai falar assim: mas não foi Deus que pintou o quadro da Mona Lisa, mas foi Deus que deu a capacidade para o homem ser criativo e desenvolver coisas como o quadro da Mona Lisa. Mas não foi Deus que escreveu a canção do exílio, em todas as suas versões possíveis, né? Mas foi Deus que deu a inteligência, a inspiração, foi Deus que deu o contato para que o homem pudesse escrever algo belo assim. Só que normalmente nós olhamos para essas coisas
e pensamos que elas não têm relação com Deus. Mas tudo, absolutamente tudo que é belo vem de Deus. E nós temos que recuperar um pouquinho o nosso senso de beleza e olhar para essas coisas e enxergar beleza nessas coisas. E a conversão é bela. A história da conversão de Saulo é bela. Vocês já repararam como ela tem todos aqueles scripts de filmes hollywoodianos? Ela começa com algo que traz um contexto na onde o filme começa, e daí ele vem. Daí tem uma ação que leva para uma subida. Jesus aparece, fala, tem um diálogo, chega perto do clímax. Esse clímax é desenvolvido até quando Ananias entra na história. E daí se resolve o conflito e desce de novo e vai para o final. É um enredo de um filme. Deixa eu te falar algo. Esse texto bíblico é tão inspirado quanto qualquer quadro, quanto qualquer poesia, quanto qualquer filme por aí. E eu diria mais, ele é muito mais inspirado, porque é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para o registro e para que chegasse até nós. E nós temos que olhar para isso e ver a beleza disso. E quando nós perdemos o senso da beleza na conversão de alguma pessoa, nós estamos flertando com o mundo, com o pecado e com as coisas que não agradam a Deus. Se a história de Saulo é uma história de conversão bela, bonita, maravilhosa, que deve nos sensibilizar, imagina a nossa história. Imagina aquilo que ele fez com você. É interessante porque o enredo da história de Saulo, da conversão de Saulo, mostra para nós que Saulo era um inimigo de Deus. E esse inimigo recebe o próprio Jesus falando, conversando com ele na estrada, no caminho. Vocês já repararam nisso? A conversão, ela é tão especial, ela é tão maravilhosa, que o próprio Jesus se faz presente nesse processo. Ele apareceu ali, ele esteve ali, e ele também está na história da nossa conversão. Deixa eu te falar algo. Talvez você pense que Saulo imediatamente virou Paulo, e que ele começou a fazer coisas extraordinárias a partir da sua conversão. Não! Ele ficou 3 dias cego, Ananias foi lá, impôs a mão, ele foi batizado, ele comeu, e daí ele começa a querer pregar, só que as pessoas começam a rejeitar ele. E daí ele precisa ficar 3 anos aprendendo de Jesus, com o próprio Jesus, antes dele retornar e exercer o ministério dele. Porque a conversão em muitas pessoas, em muitas vidas, leva tempo. A justificação é um ato pontual. Jesus fez, por causa da obra dele, nós somos aceitos, uma vez por todas. A regeneração é a semente plantada no nosso coração, é uma vez por todas. Mas conversão, santificação, se torna um processo na nossa vida, como se tornou um processo na vida do Paulo. E daí nós olhamos para a nossa história e pensamos assim, não, mas eu acho que eu não sou tão crente assim, porque eu não consigo vencer alguns pecados na minha vida. Irmãos, algumas coisas na nossa vida levam tempo para ser expurgadas, retiradas, um termo um pouco mais pesado, exorcizados da nossa vida. Mas acontece, porque a obra de conversão que Deus começa na nossa vida é completa. É completa. Então, quando eu estou falando dessa beleza, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que há um vestígio de beleza na história da nossa vida. A sua vida não é cinza, a sua vida não é preta, a sua vida não é escura, a sua vida é colorida, é bela, porque Deus tem beleza para a sua vida e para a sua história. Então, meus irmãos, para de ficar triste com a sua história com Deus e comece a enxergar um pouquinho mais o arco-íris de Deus na sua vida, a beleza que Ele tem colocado na sua vida, as flores, a paisagem, o construto da sua história. Para de lamentar
pensando que Deus não está fazendo nada na sua vida. O que Ele está fazendo na sua vida é belo, é bonito, e é seu. É uma história sua, não é de mais ninguém. A história de conversão do irmão que está do seu lado é dele, e você foi chamado para viver a sua. A de Saulo é bonita, é extraordinária, mas foi dele. Ele viveu isso, ele experimentou isso, acabou. Agora o nosso desafio é nós vivermos a nossa história de conversão. E enxergarmos a beleza nisso. Algumas pessoas ficam olhando para a vida do outro, mas fulano de tal tem isso, fulano de tal tem aquilo, fulano de tal conquistou aquilo outro, e eu acho que ele não merecia. Meu irmão, deixa ele de lado. O importante é vivermos a nossa vida, a nossa história. E enquanto nós vivermos aquilo que é nosso, ninguém pode nos roubar, porque nós estamos na mão de Deus, que conduz a nossa história. Agora, se nós olharmos para essas pessoas que ficam olhando, nós não viveremos a nossa história com Deus. Vamos viver a nossa história, porque aquilo que Deus tem para nós é lindo, é belo e é maravilhoso. A história de algumas pessoas na conversão começa com cura, de outras pessoas começa de libertação do vício, da bebida, das drogas, mas todos terminam no mesmo lugar, e o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Lá no céu eu vou habitar, o céu é um lindo lugar. Os entendedores entenderam. Mas é exatamente isso. Se a história é bela, se a história é única, o nosso desafio é viver a nossa história com Ele. E com isso eu não estou anulando uma vida comunitária, viu, irmãos? Eu estou falando da nossa conversão, e a conversão é nossa, e nós somos desafiados a viver isso. Mas ao mesmo tempo, nós somos inseridos no meio de um povo, para abençoar o povo, e para que o povo veja a conversão que há em nós. Porque a regeneração, ela age internamente. É uma semente plantada no comando central do nosso coração. E essa semente plantada no comando central do nosso coração afeta toda a nossa vida. E daí a conversão é visto de maneira exterior, mas não é na nossa roupa, mas não é na nossa fala, não é no nosso discurso, não é fazendo uma faculdade, não é comprando um carro, uma casa, porque a teologia da prosperidade diz que você se converteu quando Deus te abençoa, quando você tem uma conta bancária grande, quando você tem o carro do ano, quando você tem uma casa nova. Só que isso não é conversão, isso é adoração ao Deus Mamon. E nós rejeitamos o Deus Mamon porque nós adoramos o Deus vivo. Ele tem prazer em nos abençoar, Ele é um Deus galardoador. Mas bens materiais não é evidência de conversão, é evidência que pessoas adoram um Deus que não é o Deus verdadeiro. E conversão é quando de uma maneira exterior nós adoramos o Deus vivo, verdadeiro e real. E seguimos a sua voz, a sua palavra, a sua orientação. Porque Ele continua dizendo coisas a nós. É interessante, não sei se você percebeu na leitura, mas Jesus aparece para Paulo. Depois Deus aparece para Ananias, fala com Ananias e manda Ananias ir lá. E depois que Ananias ora, Paulo fica cheio do Espírito Santo. Porque eles estão presentes para nos abençoar. A economia trinitária implica que Deus é o que planeja, Jesus executa e o Espírito Santo aplica isso nos nossos corações. É uma obra completa de Deus para conosco. Eu acho interessante, né, porque de vez em quando nós falamos que nós cremos na Trindade. Daí eu ouvi um pastor falando assim: eu acho que algumas orações elas são estranhas, porque o camarada começa orando para o Pai, daqui a pouco ele está falando com o Filho, depois ele está falando com o Espírito. Mas se nós cremos na Trindade, qualquer um deles que eu falar, é Ele. As implicações últimas são essas. Mas em vários textos bíblicos,
nós percebemos um movimento das três pessoas da Trindade agindo, orientando. Nesse sentido, as três pessoas agiram, né? Jesus se revelou a Saulo, depois Deus se revela a Ananias para completar a obra, e depois o Espírito Santo guia e conduz a vida de Saulo em tudo que ele precisa fazer. Então, conversão é termos o Espírito Santo no nosso coração e ele nos guia em tudo aquilo que nós fizermos. Amém. Deixa eu te dizer algo: se o Espírito Santo nos guia, não tem brecha para fofoca. Se o Espírito Santo nos conduz, não há brecha para maledicência. Se o Espírito Santo nos conduz, não há brecha para picuinhas. Tipo assim, eu quero fazer isso e o pastor não deixa. Eu quero fazer aquilo e o Osiel não deixa. Eu quero fazer aquilo outro e o Adriel não deixa. Eu quero fazer aquilo outro e o Joilson El também não deixa. Irmãos, se o Espírito Santo nos guia e nos conduz, essas coisas não acontecem. Essas coisas não acontecem. Mas tem um detalhe interessante, né? A conversão de Saulo, ela é bela por causa de alguns elementos que há no texto. O primeiro elemento é: Saulo perseguia Jesus. Você chegou a essa conclusão na leitura, amém? Saulo perseguia Jesus, porque perseguir a igreja é perseguir Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça. Então, perseguir a igreja é perseguir Jesus. Deixa eu te falar três coisas a respeito disso. Primeiro, os maiores inimigos de Deus também são alvos da ação dele. Saulo era inimigo, perseguidor, e o próprio Deus, por meio de Jesus, se revela a ele e abre os olhos dele. A princípio ele fica cego, né? Mas abre os olhos dele para a realidade. Isso mostra que Jesus é real. Saulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os cristãos, mas o Jesus que os cristãos creem é o Jesus verdadeiro, real. O Jesus que você crê é um Jesus real, não é um Jesus de mentira, ele não é um mito, ele se revela quando há perseguição em relação à igreja dele, e o maior inimigo pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus para a expansão do reino. A expansão do reino. Deus trabalha no coração do inimigo e converte o inimigo em amigo. Deixa eu te dizer algo, foi isso que ele fez com você e comigo. Outrora nós éramos inimigos e ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra como inimigo, mas tenha a vida eterna. Nós éramos esse inimigo e ele nos amou e continua nos amando. Mas é interessante que, segundo, primeiro ele transforma inimigo em amigo. Segundo, Jesus não precisa que ninguém o defenda. Nós achamos que a nossa missão é defender Jesus e defender a igreja. E nós pensamos que a nossa missão aqui é uma missão apologética de defender a igreja. A nossa missão não é essa. A nossa missão é pregar o Evangelho, anunciar as verdades do reino. Defender a igreja, ele continua defendendo a igreja. E deixa eu te dizer, ele faz isso muito melhor que nós. A igreja tem, no mínimo, 2000 anos de existência. E ela não vai morrer, porque ele continua sustentando a igreja. E nisso ele é especialista. Ele é especialista. Da mesma forma que ele sustenta a minha vida, a minha casa, a sua casa, ele sustenta e defende a igreja dele. Então nós precisamos reconfigurar aquilo que é a nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. Por que nós produzimos alguns vídeos no canal pregando a Escritura, falando de alguns desvios da igreja?
não é para defender a igreja. Jesus continua defendendo a igreja. É para que os cristãos percebam que aquilo é errado. Mas a igreja está sendo defendida pelo Pai, por Jesus, pelo Espírito. Por que nós fazemos alguns vídeos falando da necessidade de nós firmarmos o nosso caminhar naquilo que a Bíblia pauta? Porque essa é a nossa missão como cristãos. Essa é a nossa missão. Mas terceiro, ainda olhando para esse texto, quando eu olho para a salvação de Saulo, eu enxergo misericórdia. Misericórdia. Saulo era um inimigo, estava matando os cristãos, perseguindo os cristãos, levando terror e terrorismo por onde ele passava. Por onde ele passava. Uma pessoa assim merecia, diante da nossa justiça própria, a morte. É ou não é? Olha para o seu senso de justiça e pensa em alguém que estava matando os cristãos, perseguindo a igreja. O teu senso de justiça automaticamente diria assim: ele precisa morrer. Só que a misericórdia de Deus agiu. E a misericórdia consiste em Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Saulo merecia a morte. Era isso que ele merecia. Mas Deus agiu misericordiosamente para com a vida dele e não deu a ele aquilo que ele merecia. Quantas vezes a misericórdia de Deus está sobre nós? Quantas vezes? Quantas vezes você se rebela contra Deus? Quantas vezes você murmura contra Deus? Quantas vezes você quebra tudo diante de Deus? E Deus ainda age com misericórdia para a sua vida. Quantas vezes nós nos esquecemos dele? Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas conversas. Quantas vezes nós somos dominados por coisas que não deveriam dominar na nossa vida e que deveriam gerar morte, mas Deus age com misericórdia para com o seu povo, assim como agiu com o Saulo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, se não me falha a memória. Nós precisamos enxergar essa misericórdia de Deus para a nossa vida. Você está vendo como a nossa história de conversão é bela? Assim como a história de Saulo? Mas entenda um detalhe ainda importante aqui, né? Depois desse encontro misericordioso de Jesus, onde ele continua com vida, ele só ficou cego. Deus ainda age com graça. Então aqui nós fazemos um paralelo entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Saulo não merecia salvação, mas Deus, pela graça, concedeu um favor imerecido a ele. E ele foi salvo. E ele recuperou a vista. E ele pôde exercer o ministério. Deus age com graça não só na vida de Saulo, mas em nossas vidas também, porque Ele tem plano e propósito na nossa vida. Ananias, quando Deus começa a falar com ele, Deus continua falando, tá, gente? Você pode abrir a sua Bíblia e ouvir ele falar, tá? Mas quando Deus fala ali com Ananias, Ananias começa a questionar Deus. E eu acho interessante como alguns homens na Bíblia são extremamente ousados. Extremamente ousados. Ananias é um deles. Moisés foi outro, né? Deus queria eliminar o povo, acabar com o povo. Daí Moisés, conversando com Deus, diz assim: mas Deus, se você acabar com esse povo, o que os outros povos falarão? Você tirou eles lá da terra do Egito para matar eles. Algumas pessoas são ousadas. Ele deseja nos usar na obra. Ele deseja nos usar na onde nós estamos inseridos, na onde nós caminhamos, ou por onde a planta dos nossos pés passarem.
é o desafio no qual nós temos, desde Gênesis 12, ser tu uma bênção. A propósito de salvação, porque é a propósito de nós sermos bênção e abençoadores para as pessoas à nossa volta. E Saulo entendeu bem isso. E desde o início ele queria cumprir esses propósitos, que era pregar, anunciar as verdades. Nós não continuamos a leitura, mas ele começa a pregar e querer pregar, porque ele fica impactado com esse Jesus que se revela. Jesus, Deus tira a escama dos olhos dele e permite que ele faça aquilo que ele foi chamado para fazer. E meus amados irmãos, as escamas dos nossos olhos caíram quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. E o nosso desafio é, no colégio na onde nós trabalhamos, na faculdade na qual nós estudamos, na onde nós dirigimos o nosso carro, no aeroporto que nós trabalhamos, sermos bênção para aqueles que nos cercam. Sabe por que muitas pessoas não aceitam o desafio de alguns crentes? É porque alguns crentes são chatos e não bênção. E o que tem de crente chato por aí não está escrito. Só que o desafio não é ser crente chato, religioso, ritualístico. O desafio é sermos bênção. Bênção. Abençoar aqueles que estão à nossa volta. Abençoar. E é interessante, né? Quando nós abençoamos algumas pessoas, a resposta delas será ingratidão. Paulo começa a pregar e as pessoas não querem ouvir a ele. E começam a questionar. Algumas vezes nós vamos pregar para algumas pessoas e essas pessoas vão rejeitar. Em algum tempo elas até virão na igreja, mas depois elas vão abandonar. E eu preciso falar isso porque isso é uma realidade. Isso é verdadeiro, não só no sentido prático, não só na questão da experiência vivida, mas isso é o que acontece na Escritura. Em Atos 17, Paulo está em Atenas e ele prega para as pessoas ouvem. Daqui a pouco, no final do discurso, quando ele começa a falar da ressurreição de Jesus, eles falam assim: sobre isso, nós te ouviremos em outro momento. Eles rejeitam. Paulo é a pregação. Lidar com isso é difícil. Lidar com isso é difícil. Tem mais um detalhe no texto, né? Quando nós olhamos para Ananias, nós temos que perceber um aspecto, que é o aspecto do medo. Do medo. Em algumas situações nós não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, porque nós somos dominados pelo medo. Há medos que preservam a nossa vida, mas há medos que nos impedem de dar um passo à frente, um passo adiante. E alguns medos vêm por coisas boas. Deixa eu te dizer uma delas: conforto. O conforto nos leva a ter medo de mudanças à nossa volta. Então o nosso desafio é não sermos dominados pelo medo, porque a conversão é um trem bom de Deus para as nossas vidas. Amém?